Amados, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 5, versículo 25 até o versículo 29. Domingo anterior nós começamos a trabalhar acerca do tema, a liderança da família, o homem como cabeça do lar. Hoje nós vamos dar continuidade ainda dentro desse tema e subtema, e no domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos trabalhando liderança da família, a mulher como auxiliadora idônea. Então abra, por favor, a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 25 até o versículo de número 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor, peça que Deus, na bondade dEle, esteja falando ao teu coração, à tua vida nessa noite. Não deixa que nada venha atrapalhar você de ouvir a palavra. Eu sei que você não está de maneira alguma com o celular ligado, mas se porventura houver essa tentação no seu coração, desligue-o, nem o deixe em stand-by, nem o deixe no silencioso, desligue. Assim você não será tentado em maneira alguma com o seu celular, tá bom? E também procure estar nesse momento em oração, dizendo: Deus, ensina a tua palavra ao meu coração. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, estamos na Tua presença porque reconhecemos o Senhor como nosso Deus e Pai, como aquele que cuida, que dirige e governa a nossa vida. E portanto, ó Deus amado, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nosso coração nessa noite e nos dando a compreensão da Tua palavra e nos dando também, ó Deus, condições de aplicá-la à nossa vida diária. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, os esposos, as esposas, os filhos, para que absorvam a Tua palavra e sejam edificados com ela nessa noite. Oramos assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, no domingo anterior nós iniciamos essa palavra falando da influência que o pai deve ter dentro de casa, ou que o esposo, que o líder deve ter dentro da sua casa, e a importância dessa liderança dentro de casa. Nós vivemos momentos onde a família ela precisa ser liderada, e liderada de acordo com a vontade e o querer de Deus. E a influência do líder da casa pode abençoar grandemente e fazer com que o lar tenha uma caminhada, um propósito definido diante da presença do nosso Deus. Então nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, onde o texto vai dizer o seguinte, que o homem tem que ser cabeça da casa. Então a mensagem toda foi voltada para entender o que é o homem ser cabeça do lar. E a primeira coisa que nós vimos foi o que não significa ser cabeça.
para que não haja nenhuma distorção no ensino da palavra de Deus ao nosso coração. Depois nós vimos o que é ser cabeça. E ser cabeça é ser líder, é governar, é dirigir a casa de acordo com a vontade de Deus estabelecida em sua palavra. Então não é uma liderança baseada na nossa vontade, mas é uma liderança baseada na vontade de Deus. Deus nos deu o privilégio de liderar a nossa casa, e Ele nos deu também um manual, a sua palavra, para que assim então possamos liderar a casa e ver a vontade de Deus ser estabelecida dentro do nosso lar. Mas a outra pergunta que nós levantamos é como essa liderança deve ser exercida dentro do nosso lar. Então essa foi a terceira coisa que nós trabalhamos, como essa liderança deve ser exercida. E vimos primeiramente que essa liderança deve ser exercida com amor. E a pergunta que surge quando nós falamos, essa liderança deve ser exercida com amor, como o homem ou o marido deve amar a sua esposa? Aí nós vemos aqui agora em Efésios 5, versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é que não existe nenhuma condicional, não existe nenhum se, não existe nenhuma condição que Deus está nos dando, ou uma opção que Deus está nos dando. Então, o que nós vemos nesse texto, que não há outra opção para o homem que não seja amar a sua esposa. Nós não vemos aqui que o texto está dizendo, onde Deus está fazendo um conselho ou uma orientação, mas Deus está dizendo, olha, você deve amar a sua esposa, independentemente se ela faz o que você gosta que ela faça, independentemente se ela é feia, se ela é bonita, se ela é preta, branca, amarela, enfim. Não há nenhuma condição. A condição é, marido, ame a sua esposa. Aí nós paramos aqui. Então eu quero dar continuidade daqui para frente. A pergunta agora que surge é, como é esse amor? Como a palavra de Deus descreve que deve ser o amor do marido para com a sua esposa? O texto diz que é como Jesus amou a igreja. E como Jesus amou a igreja? Diz o texto, se entregando por ela. Ou seja, Jesus, ele foi até o fim em prol do objeto do seu amor, que era a sua igreja. Ele passou humilhação, ele foi cuspido, escarnecido, experimentou a coroa de espinho, mas ele não desistiu, e ele foi até a morte, e morte de cruz, se entregando em prol da sua noiva, que é a igreja. Então o apóstolo Paulo vai falar o seguinte, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o amor do marido para com a sua esposa, ele não tem limites. Ele passa por todos os percalços da vida. Ele passa pelas desilusões, pelos problemas, pelas crises, pelas enfermidades, pelas rugas do tempo, pelas gorduras adquiridas no tempo. Ele passa por tudo e por todos, e ele vai até o fim, amando incondicionalmente a sua esposa, porque é assim que Deus quer. Esse é o desejo de Deus para a vida da igreja, para a vida do esposo, como líder da sua casa. E esse amor é como aquele amor que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 13. É um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. É o amor que jamais acaba. Pelo contrário, o amor do marido para com a mulher, ele vai crescendo na medida que os dois vão convivendo, vão relacionando, porque esse amor vai adquirindo maturidade no dia a dia.
Mas o texto diz que esse amor também, Jesus amou se entregando, mas Jesus amou assumindo também a liderança da casa. Diz o texto que ele é o cabeça, ou seja, ele assume a liderança da igreja. Ele é colocado como aquele que governa, como aquele que dirige, como aquele que aponta o caminho para onde a igreja deve caminhar. E é ele que dá condições para que a igreja caminhe. É ele que mostra o alvo. É ele que está presente em todos os momentos para que a igreja possa ir na direção certa. E aí Paulo está dizendo que deve ser dessa maneira. O marido também, ele assume a liderança da casa, do lar, conduzindo o lar de acordo com os princípios da palavra de Deus e estando presente na casa. E eu creio que esse é um problema sério hoje, devido à correria, devido à nossa agenda lotada e cheia. Muitas vezes a liderança ela fica um pouco enfraquecida devido à falta da presença do líder. Não há como liderar se não existir presença dentro de casa. E uma das coisas que Jesus prometeu à sua noiva, à sua igreja, é: eu vou estar presente. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, a igreja vai passar desafios, vocês vão enfrentar perseguições, mas eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. É a liderança da igreja. Jesus assume a liderança, está presente nessa liderança em todos os momentos. E o marido assume a liderança da casa, está presente na vida do lar dele, ou seja, presente na vida da esposa, presente na vida dos filhos, e não só uma presença apenas física, mas uma presença que influencia, uma presença que ensina, uma presença que encoraja, uma presença que sustenta, uma presença que fortalece, uma presença que tem uma palavra certa nos momentos certos. Então, liderar a família é liderar a família de acordo com a vontade e o querer do Senhor Jesus Cristo. É isso que espera do marido, esse amor como Cristo amou a igreja. Mas a segunda coisa que nós vemos, aí nos versículos 28 e 29, como o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. O marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Olha o que diz o texto: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha o versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a sua igreja. Olha o ideal de Deus para a vida do líder da casa. Primeiro, amar como Jesus amou. Já não é fácil. Aí eu digo que é só pela graça e pela misericórdia de Deus mesmo a liderança do lar. E depois o texto vai dizer que nós temos que amar como nós amamos o nosso próprio corpo. Se tem alguma coisa que nós cuidamos muito bem é do nosso corpo, não é verdade? Nós colocamos o nosso corpo para dormir, nós acordamos, nós higienizamos o nosso corpo, nós alimentamos o nosso corpo logo pela manhã, trabalhamos, tem alguns que são mais cuidadosos, fazem exercícios físicos para cuidar do corpo, depois ao meio-dia alimenta o corpo, à tarde alimenta o corpo, à noite alimenta o corpo, cuida do corpo, ou seja, há um zelo, há uma preocupação com o corpo grande. Qualquer sinal de enfermidade, você vai ao médico procurar diagnosticar o corpo, detectar onde está a ferida, onde está a enfermidade, e aí então você vai com o medicamento certo e ataca a ferida, porque você não quer ver o seu corpo doente.
Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu devo fazer assim com quem? Com a minha esposa. Cuidar dela em todo o tempo. De manhã, ao meio-dia, durante a tarde, durante a noite, em todos os momentos, verificando se há nela algum problema, alguma dificuldade, alguma luta, alguma crise, verificando se está tudo bem com ela, se as coisas estão caminhando bem, e quando você detecta o menor problema, você já logo vai procurar medicar e dar a medicação certa, atingindo o ponto certo para que as coisas sejam consertadas, porque se a sua esposa não está bem, você não está bem, porque você tem que amar a esposa como você ama o próprio corpo, e quem ama a esposa a si mesmo, se ama. E aí ele vai além, ele vai dizer assim, olha o versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Então, como ama o próprio corpo? Primeiro, não odiando. Alguém aqui odeia o próprio corpo? Se você olhar para você e falar assim, eu odeio o meu corpo. Bom, se você olhou para você e falou assim, eu odeio meu corpo, então eu quero dizer para você que você está com um sério problema de autoimagem. E se você está com problema com você mesmo, você tem que consertar o problema com você mesmo, porque se você não relacionar bem consigo mesmo, você não terá condições de relacionar-se com o próximo, no caso a sua esposa, seus filhos. Porque o texto está dizendo, você não vai odiar a sua própria carne, você vai amar o seu próprio corpo, e quando você se relaciona, ama bem a você mesmo, você vai também amar bem quem está do seu lado, e quem não se ama, não ama o outro. E eu vejo aqui um problema sério, tem muita gente que tem um sério problema de ódio, ou de, talvez não tenha tanto ódio, mas tenha uma certa dificuldade de olhar para si mesmo, de entender o seu próprio corpo e também lidar com o seu próprio corpo. Isso traz sérios problemas. Eu creio que tudo começa conosco mesmo. Eu, para estar bem com o outro, eu tenho que estar bem comigo mesmo. E quando eu estou mal comigo mesmo, brigado comigo mesmo, eu vou estar brigado com quem? Com o mundo. Por isso que quando a gente fala de amar o próprio corpo, aí alguém fala assim, e se eu amar o meu marido igual eu amo meu corpo, ele está enrolado. Aí a gente tem que pensar, então se eu estou odiando a minha própria carne, ou o meu próprio corpo, então eu tenho que começar a trabalhar a coisa a partir daí, para que eu possa então amar o meu cônjuge, amar a pessoa que está ao meu lado de acordo com o que Deus quer. Você vai prover as necessidades do corpo, diz, antes o alimenta. Antes o alimenta. A mulher tem necessidades, o cônjuge tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. E cabe ao líder, o cabeça da casa, ele liderar de tal maneira que ele provê a satisfação dos desejos da mulher. Aqui o texto está colocando desejo físico, alimenta, mas também extrapola o físico. Ou seja, cabe ao homem prover, satisfazer as necessidades básicas e fundamentais da sua esposa, necessidade física, emocional e espiritual. E o texto continua, e dela cuida. Então você ama não odiando, provendo a satisfação para as suas necessidades, e você ama com carinho. Essa palavra cuidar, e dela cuida, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Um é aqui em Efésios 5, versículo 29,
a outra é lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 7. E lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 7, ela vai aparecer sendo traduzida como acariciar. Ou seja, o marido, o propósito de Deus para o marido é que ele trate a sua esposa com todo carinho, com todo afago, com toda sensibilidade, com todo afeto que lhe é devido. E aí não é só porque eu estou falando dos homens para as mulheres que a recíproca não é verdadeira. Ou seja, de igual modo a mulher deve tratar com carinho, com sensibilidade, com afeto ao seu marido, porque é nessa troca, nessa mutualidade que as coisas vão acontecer de maneira sadia dentro do casamento. Vocês sabem quais são os piores problemas dentro de casa hoje? Palavras duras, palavras ásperas, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que entristecem, palavras que levam o cônjuge a dormir chorando muitas vezes, ou ficar nervoso 1 ou 2 ou 3 semanas muitas vezes. Ao passo que nós somos levados pela palavra a tratar com carinho, a cuidar, a acariciar aquele que Deus, ou aquela que Deus colocou ao nosso lado para vivermos e convivermos juntos, criarmos, estabelecermos uma casa, um lar. Por isso, queridos, o desejo de Deus para os maridos é que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e que ame a sua esposa como você ama o seu próprio corpo, cuidando, alimentando, não odiando. Então, quando a gente olha para esse texto, a gente vê a profundidade disso, porque o relacionamento de Cristo com a igreja, ele representa também o relacionamento é simbolizado aqui pelo relacionamento do marido com a sua esposa, mostrando a importância do relacionamento matrimonial. A família é extremamente importante dentro do projeto de Deus, porque a família, se o lar vai bem, se a família ela for uma família sadia, saudável, bem construída, bem edificada, com certeza nós vamos ter uma igreja sadia, uma sociedade sadia. A enfermidade da nossa sociedade passa primeiramente pela enfermidade dos nossos lares. E um dos grandes problemas é a enfermidade na liderança dos lares. O amor, querido, ele consiste em atitudes práticas, conforme o apóstolo Paulo diz aí, de cuidado, de provimento, de sustento, de satisfação das necessidades básicas daquela com quem Deus nos deu o privilégio de viver e conviver e de estabelecer uma família. Segunda coisa, como essa liderança é exercida? Aí nós vamos ver alguns textos aqui para mostrar que essa liderança deve ser exercida no temor a Deus. A liderança deve ser exercida no temor a Deus. Salmo 128, versículo 1 e 2 vai dizer assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera e seus filhos ao redor da mesa. O que nós percebemos é que o lar abençoado, feliz e próspero é aquele lar onde o líder da casa teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor. O que é temer a Deus? A ideia de temer a Deus é levar Deus a sério, é ter reverência para com Deus, é saber que Deus
é Senhor, santo, puro, reto em seus caminhos, é Deus cheio de amor, mas é Deus que dentro do seu amor e da sua justiça há uma igualdade. Então, quando há esse temor no coração, há intimidade com Deus, porque Salmo 25 vai dizer que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O temor a Deus é a base de tudo dentro de casa. Quando eu leio o Salmo 128, eu vejo que há uma relação estreita entre o temer a Deus, andar nos seus caminhos. Aí ele vai dizer: a bênção será no trabalho, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ele vai dizer: a bênção também vai ser alcançada na esposa, a esposa será como uma videira frutífera. Uma esposa que tinha muitos filhos naquela época era símbolo de bênção sem medida, porque a mulher que não poderia ter filho era considerada maldita. Então a bênção atinge a esposa. Ele vai dizer: os filhos ao redor da mesa. Vai atingir os filhos, e depois vai dizer: os filhos dos teus filhos, ou seja, vai atingir a geração dos nossos filhos, e depois ele vai dizer: a paz sobre Jerusalém, vai atingir a cidade, e depois ele vai dizer sobre Israel, o país. Ou seja, o temor de Deus é o alicerce, a base para se construir primeiramente a família, a sua família. E a sua família, a liderança que teme a Deus, vai influenciar o filho dos teus filhos, vai trazer bênção para a cidade e a bênção para o país. E o grande problema da nossa sociedade é a falta de temor a Deus, e a falta de andar nos caminhos do Senhor. O que a nossa sociedade ela vive? Ela vive na contramão da sociedade, na contramão da vontade divina. Tudo hoje que se vê e que se levanta e que se aprova são coisas que contrariam o querer de Deus, mostrando que não há no coração humano o mínimo de temor a Deus. E vocês sabiam que o temor a Deus tem esfriado no coração dos próprios crentes? Muitos pais não levam Deus a sério dentro de casa. Aquilo que Deus pede para ele fazer, ele não faz, vive frontalmente contra a vontade de Deus, como se não tivesse indo contra a vontade de absolutamente ninguém. Quando eu leio a história da igreja primitiva, diz que em cada alma havia temor. O temor a Deus leva a família aos pés do Senhor. O temor a Deus faz com que o líder da casa coloque a família quebrada, dobrada diante de Deus e leve Deus a sério. Porque o temor a Deus advém muitas coisas. Provérbios 1:7 vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O líder deve liderar na sua casa o temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e quem não teme a Deus, a Bíblia diz que é louco. E eu não esqueço de um momento onde Jesus contou a parábola do homem que tinha acumulado e feito grandes coisas e construído, e de repente o campo dele havia produzido muito, e então ele olhou para ele mesmo, depois de tanta colheita, tanto dinheiro, ele falou assim: alma, agora você tem muitos bens para muitos anos, come, bebe, arregala-te. E Jesus olhou para ele e falou assim: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Então a Bíblia vê como loucura a falta de temor a Deus, porque o temor a Deus tem bênçãos para aqui e agora, e bênçãos para a eternidade, por vir. E ele diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria.
E se tem alguma coisa que nós precisamos dentro da nossa casa é de sabedoria. E quando a Bíblia fala de sabedoria, não está falando de acúmulo de conhecimento, do saber que você aprende nos livros, mas ele está falando de uma sabedoria que vem do alto, não é uma sabedoria humana. E Tiago diz que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, imparcial, sem fingimento e de bons frutos. Agora você imagina um líder desse jeito, com essa sabedoria, um homem tratável, puro, imparcial, sem fingimento, sem hipocrisia. O texto está dizendo, essa sabedoria, essas virtudes vão permear o nosso coração se houver temor a Deus. Agora olhem o que diz Provérbios 14, 26, 27, diz assim: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Estava preparando essa mensagem, olhando esse versículo, falei, nesse versículo aqui só ele dá para pregar um sermão, uma mensagem de mais de 40 minutos, porque olha o que o texto vai dizer. O texto está dizendo, no temor ao Senhor tem o homem forte amparo. É no temor do Senhor que tem um homem forte amparo. O amparo é esteio, arrimo, auxílio, ajuda, socorro, refúgio, abrigo, sustentação e tudo mais. É no temor a Deus que há isso para a nossa vida. E ele diz, e isso não é amparo apenas para ele, mas é refúgio para os seus filhos. A liderança, quando é no temor a Deus, o homem da casa tem o amparo, tem o arrimo, o suporte, o apoio, mas também isso é transferido para o filho, é transferido para a esposa. E ele diz, o temor do Senhor é fonte de vida. Lembra o que Jesus falou? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Queridos, as famílias estão áridas, secas. Há uma ausência de amor, de compreensão, de companheirismo, de romantismo. Há uma ausência de calor nos lares. E a palavra lar vem de lareira. Lareira é o lugar onde há fogo, há calor. E a família é o agrupamento em busca do fogo, do calor humano, do carinho, do amor, do afeto. Ele diz, é o temor do Senhor que é fonte de vida. E não só fonte de vida, o temor do Senhor evita os laços de morte para dentro de casa. Provérbio 8,13 vai dizer também, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então ele vai dizer agora que temor a Deus também consiste no lado negativo, consiste no sentido de aborrecer o mal, ou seja, não amar o mal. E ele coloca o primeiro mal aí, qual que é? Soberba. Existe alguém mais difícil de relacionar do que com o soberbo? Do que com o arrogante? Porque o soberbo, ele não reconhece os seus erros e as suas limitações. Então ele está dizendo, olha, quem teme ao Senhor, a soberba é alguma coisa que ele vai aborrecer. Porque ele sabe que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilde é aquele que reconhece seus erros e as suas limitações. Por isso que a liderança consiste no temor a Deus, onde ele vai aborrecer o mal, vai aborrecer a boca perversa, a boca que fala o que não deveria falar, e ele vai aborrecer o caminho mau, o caminho do pecado. E Provérbio 22,4 vai dizer, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Tudo está errado hoje. Alguém chegou para mim e falou assim, pastor, eu estive conversando com fulano,
e fulano falou que não vem na igreja porque não tem tempo, porque está trabalhando muito. Há uma inversão das famílias hoje. No lugar de buscar Deus, o reino de Deus, colocar o seu lar na presença do Pai, sabendo que eu vou colocar, vou entregar, vou confiar, as demais coisas Deus vai fazer, as demais coisas Deus vai acrescentar na minha vida. Nós buscamos as outras coisas e deixamos Deus em último lugar na nossa vida, e o que se tem percebido são lares desfacelados por isso. Há uma ausência de Deus nas casas, queridos. Há uma loucura nos lares, porque Deus é aquele que é menos buscado, menos temido, menos adorado, menos reverenciado, mas o eu está no pedestal. Eu penso em mim mesmo, eu penso na riqueza, nos meus desejos, nas minhas satisfações, e esqueço que a minha vida não é para a autossatisfação, mas para a satisfação daquele que vive no alto, aquele que é Deus, soberano sobre todas as coisas. Eu fico preocupado. Nosso caminho, a nossa sociedade caminha passos largos para a destruição. E as nossas famílias estão amoldando aos valores da nossa sociedade. Nós só podemos liderar nossa casa com êxito quando estivermos com a alma aquecida de temor a Deus. Quando a nossa vida estiver plena da presença do Espírito Santo e vazia de nós mesmos. Quando você lê o livro de Efésios, você chega aqui, Paulo vai dizer, olha, o versículo chave é o versículo 18, quando ele diz, não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. E a partir do enchimento da plenitude do Espírito Santo, acontece sujeição dentro de casa, sujeição de filho para pai, sujeição de servos diante dos seus senhores. Ou seja, as coisas acontecem quando a nossa vida está tomada, governada, dirigida, planificada pelo Espírito Santo de Deus. Quanto menos de Deus, quanto menos nós amarmos a Deus, menos nós vamos amar o nosso próximo. Quanto mais nós amamos a Deus, mais nós amamos a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, as pessoas. E eu quero concluir dizendo que, em terceiro lugar, a liderança, ela é exercida com fidelidade. Não há verdadeira liderança se não há fidelidade. A fidelidade traz confiança, a infidelidade traz desconfiança. E quando a desconfiança entra dentro da casa, o lar desmorona e a liderança perde apoio. Porque tudo que um líder tem de mais precioso é a confiança dos seus liderados. Se um líder perde a confiança dos seus liderados, ele perde aquilo que é mais precioso para liderar a sua casa. Olha o que diz Hebreus 13:4. Diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Primeira coisa que ele está dizendo é que digno de honra. Honra é probidade, dignidade, retidão, honestidade, pureza, consideração. Ele está dizendo que o matrimônio é digno de tudo isso. O matrimônio é sagrado. Porque o matrimônio não nasceu no coração humano. O matrimônio nasceu no coração puro e sagrado de Deus. E Deus o criou em pureza. E o casamento que permanece, a despeito do tempo e das circunstâncias adversas da vida, é o casamento que tem a pureza no seu matrimônio. Onde a pureza é uma característica dele. Por isso ele diz, honra o matrimônio entre todos. A ideia de entre todos aí é entre todas as pessoas.
Entre todas as coisas, entre todas as coisas, entre todas as pessoas, o matrimônio, o casamento vai ser dignificado, vai haver probidade, vai haver honestidade, vai haver pureza nele. E aí o texto continua, dizendo o seguinte: bem como o leito sem mácula. A palavra leito aí, no grego, é a palavra koité, de onde vem a nossa palavra coito. Trata-se da relação sexual. O sexo, conforme a Bíblia, só é permitido entre o marido e a mulher. Tudo que foge a esse padrão desonra, macula o casamento. Eu já tenho alguns anos de ministério, e durante todos os meus 19 anos de ministério, todos os casamentos que eu celebrei, sempre eu olhei nos olhos do noivo e da noiva, dizendo: nunca, nunca seja infiel para com seu esposo ou para com sua esposa, porque o dia que a infidelidade entrar dentro da sua casa, o seu lar vai ficar como areia movediça, perde a estabilidade, a confiança, a mácula no leito, é uma mancha praticamente irremovível. Tanto é que a única maneira que Jesus, a única opção que Jesus dá para o divórcio, devido à dureza, porque é duro ao homem e à mulher, o coração do homem é duro, capaz de perdoar a infidelidade. Por isso que ele diz aqui que o leito deve ser sem mácula. E a relação entre marido e marido e mulher dentro do casamento, sexo fora do casamento é pecado. E eu já aproveito para dizer para os meninos que são namorados, que você não pode ter relação com a sua namorada enquanto você não casar, porque se você assim o fizer, você estará pecando contra Deus, e maculando o seu relacionamento antes dele ser selado pelo próprio Deus. E nós não podemos esquecer que nós temos que ter temor a Deus. A melhor coisa é você ter a mão abençoadora de Deus, do que ter a mão julgadora e punidora de Deus. Como diz o livro de Hebreus, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. O leito, a relação do casamento deve ser algo intocável, imaculado, sem mácula, sem mancha. Jesus se entregou para apresentar a igreja gloriosa, pura, sem mácula, sem defeito. O marido, ele também lidera a sua casa para santificar a sua esposa, para que ela seja alguém apresentada e o relacionamento seja apresentado puro, sem mácula também. Isso é tão sério, queridos, essa pureza nessa relação a dois. Olha o que, vou terminar lendo 1 Coríntios 7, 2-5, quando diz assim, Paulo dizendo: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Porque Deus prevê a pureza na relação a dois. Então orienta até o casal nesse sentido. E sabe aos jovens qual é o conselho? A Bíblia diz assim: aos solteiros, se você está abrasado, é melhor casar do que viver abrasado. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter santidade, pureza de vida, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então a liderança do marido, ela é construída, realizada, executada com fidelidade.
E não só fidelidade à esposa, mas fidelidade aos filhos, fidelidade nos compromissos que ele assume, fidelidade em todas as áreas do seu viver, porque isso vai trazer segurança e firmeza para dentro da sua casa. Amém? Então eu termino aqui para os maridos, e eu gostaria de domingo que vem conversar um pouco ainda dentro dessa perspectiva da liderança da família, e pensando na mulher como a auxiliadora idônea. E nada melhor, queridos, do que o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como ama o seu próprio corpo, tendo base com o temor a Deus e exercendo a liderança em fidelidade. A minha oração é que Deus tenha misericórdia de mim como líder da minha casa e de você como líder da sua casa. E eu queria desafiar você a colocar a sua família na presença de Deus. Maridos, olhem para mim aqui. Hoje eu estava estudando na escola bíblica dominical sobre homossexualidade. E como que está complicado esses negócios. Se nós não estivermos dobrados diante de Deus, clamando a ação, a sustentação, a direção, a sabedoria de Deus, nós não vamos dar conta, queridos. Talvez você esteja preocupado muito em dar o melhor emprego para o seu filho, a melhor profissão para o seu filho. Eu quero dizer, isso é muito bom, mas tome cuidado para o seu coração não pensar só nisso. Pensa que loucura é você não influenciar o seu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a maior loucura. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra viva, palavra eficaz, palavra que nos confronta, palavra que nos exorta, palavra que nos encoraja, palavra que nos desafia a vivermos na tua presença, para experimentarmos a direção e a liderança do Senhor dentro da nossa casa. Tenha misericórdia de nós, Pai. Queremos dizer ao Senhor que sem o Senhor nada podemos fazer, sem o Senhor nada somos. Por isso capacita cada um dos maridos, cada esposo, cada pai, para viver e dirigir a casa de acordo com a tua vontade. Ó Deus, abençoe cada um. Aplique a tua palavra, ó Deus, ao coração de cada pessoa que veio na tua igreja nessa noite. Eu oro assim, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.